Olá, sou Samuel Souza de Paula, seja bem-vindo ao programa Espiritualidade Natural. Qual é a melhor postura em relação à crise? Como colocar a nossa alma em ação? Estas e outras perguntas serão respondidas pelo personal coach Sérgio Frug, astrólogo, tarólogo e terapeuta corporal. Acompanhe! Confiança, mudança e movimento. Essas duas estão ligadas, né? Não podemos ficar estagnados na crise. A crise pede movimento, porque a crise é algo que quer me tirar de um lugar e levar para outro. Só isso a crise é. Então, agora, confiança é importante, que confiança é o terceiro ponto, né? Que eu vou de um lugar para o outro, são dois pontos. Esses dois pontos são horizontais. E o terceiro ponto, confiança, é algo que tem a ver com o sagrado. Então, é o terceiro ponto que faz o elo entre esses três. É preciso ter uma conexão. Bom, a espiritualidade é a compreensão que nós não somos apenas carne e osso. Nós somos corpo e alma. E que essa alma pertence a um âmbito que nós precisamos conhecer melhor, que nós precisamos tomar consciência desse âmbito da alma. Então esse movimento da espiritualidade todo é colocar a nossa alma em ação, porque é só com a alma entrando e se integrando com o nosso ser é que nós vamos poder nos tornar aquilo que nós somos, senão nós vamos continuar sofrendo, né? Eu não ligo muito para essas diferenças assim de o que é o que não é, né? Mas eu me baseio pela própria antroposofia quando fala que a alma é o espírito que encarna, né? Então ele encarna na condição de alma. E ele, quando sobe e volta para a espiritualidade, ele é um espírito, né? Uma coisa mais ou menos assim. A alma pertence ao ser humano, o espírito pertence ao mundo espiritual. Olha, maiores alegrias estão todas elas voltadas para o sagrado. Todas elas. Cumprir uma dança da Sun Moon, né? E aquela cerimônia da água no final é algo que me arrepia agora, né? E você já passou por várias, você sabe. Então, sair de uma sauna sagrada, deitar no chão, aquelas primeiras, aquelas longas com Zé Duarte, com Silvia, onde a gente apanhava para e deitar no chão e beijar a terra e agradecer por estar ali, né? Essas são as grandes alegrias. Grandes encontros, grandes amigos, o nascimento da minha filha, o nascimento dos meus netos, pegar na mão da minha mãe que já está ficando velhinha, são coisas que encantam a minha vida. É absoluta, né? Porque eu conheci o xamanismo por causa de um amigo que me encaminhou. Eu conheci o Rio Aberto, tá certo que o Rio Aberto eu tomei uma iniciativa de procurar alguma coisa para me movimentar. Mas eu conheci a astrologia por causa de uma amiga que falou, escuta, você está aí paradão? Eu vou fazer um curso de astrologia, você não quer ir comigo? E eu falei, ué, e por que não? Tanto tempo que eu não vejo essa minha querida Selma. E fui, né? Então é sempre pela mão de um amigo que a gente se movimenta e vai fazer uma coisa, vai fazer outra, né? Mas precisa ter uma abertura também. Mas nada como ter um amigo, né? Eu me sinto cada vez mais próximo das pessoas que morreram. Cada vez mais. Eu perdi o pai, eu tinha 19 anos, então a morte não é nada de novidade para mim, né? Eu não vou dizer que eu conversei com meu pai esse tempo todo, eu converso pouco com meu pai. Eu peço muito para ele, ai pai, né? Às vezes eu falo,
Pai do Céu, e às vezes eu falo Pai Jaime, que é o meu pai mesmo, biológico. Então, eu converso com eles lá de vez em quando, assim, mas é mais, quando eu falo Pai Jaime é que eu tô meio apavorado, eu falo, me cuida, pelo amor de Deus. Mas, enfim, mas a morte me trouxe. Eu compreendi a morte do meu pai. Eu compreendi, quer dizer, não posso dizer que eu compreendi totalmente, a gente nunca pode saber, mas eu cheguei num ponto de compreensão com relação à morte do meu pai, né? Isso mudou também a minha vida para entender que aquilo não foi à toa, como nada é à toa. Aquela morte era algo, a antroposofia me ajuda a conhecer, que a gente está mais ou menos predestinado a fazer, combinado a fazer. Então meu pai tinha que sair de cena para que outras coisas acontecessem, e isso aconteceu. E assim outros amigos, muitos amigos, meu próprio Valdenir que eu citei há pouco atrás, pessoas que foram para lá antes, eu sinto muito a presença deles, eu sinto muito que eles estão jogando junto, né? E cada vez para mim a diferença entre vida e morte é mais tênue. E então o que nós precisamos realmente aprender é aprender a morrer, né? Tem muita gente que desenvolve esse trabalho, o budismo, tudo isso, mas culturalmente, né? Porque a gente morre no hospital dopado e isso é terrível, né? A minha mestra de antroposofia maravilhosa, Evelyn de Almeida, ela falava e fala que o momento de maior consciência do ser humano é o momento da morte. Que a gente não pode perder esse momento por nada nesse mundo, né? Então, eu espero estar consciente nesse momento. Basicamente, o estudo biográfico que a antroposofia propõe, né, a partir do trabalho do Rudolf Steiner, que desenvolveu tudo isso, né, então, basicamente, divide em setênios a vida humana, dando para cada um uma certa qualidade, né? Então, normalmente, como a antroposofia também coloca 3 âmbitos principais no ser humano, e esses âmbitos principais são pensar, sentir e querer, do ponto de vista desenvolver a vontade, esses setênios cada um é relativo, né? A gente nasce pela cabeça, então o primeiro setênio é o setênio que desenvolve, né, a mente do ser humano. Ele não desenvolve tanto o corpo, mas ele desenvolve a mente. A cabeça é maior do que o corpo, proporcionalmente, no primeiro setênio. O segundo setênio já é do sentir. 7 a 14, a pessoa já começa a ter namorada, já começa a ter professor, colega e tudo isso. Então o sentir, ele já se entra naquela pré-adolescência, naquilo tudo, o sentir é fantástico. 14 a 21 a pessoa já começa a se movimentar, então está no âmbito do querer. E assim, isso é uma divisão geral. Cada setênio nós estamos desenvolvendo um âmbito desse. Mas, na verdade, ao longo de tudo isso, nós estamos desenvolvendo as qualidades do ser humano, né? Então, nós desenvolvemos pensar, sentir, querer num âmbito, depois nós vamos desenvolver o pensamento superior, depois nós vamos desenvolver a devoção, depois nós vamos desenvolver a entrega, cada vez nós vamos estar desenvolvendo alguma coisa, né, mais talvez transcendente. Na prática, 3 primeiros setênios, que é a formação do ser humano, são fundamentais de serem cuidados, fundamentais. O pai deveria ter, os pais deveriam ter absoluto conhecimento do que é uma criança de 0 a 21 anos. Depois é com ela. Aí o pai e a mãe têm que tirar a mão, é com ela. E o setênio mágico, que é o setênio 35 a 42, nós tínhamos que ser preparados para esse setênio desde o começo da vida. Ser preparado para 35 a 42. Porque é quando a gente faz a virada para a segunda metade da vida. E a segunda metade é que nem segundo tempo no futebol. Então, eu já vi time ganhar de 3 a 0 no primeiro tempo e perder de 4 a 3 no segundo. Então, esse momento é importantíssimo, porque nós temos que aproveitar tudo que nós aprendemos na primeira metade da vida para desenvolver na segunda. E tudo isso está incluído nesse 35 a 42, que é onde a gente revê tudo que a gente escolheu, as nossas escolhas, para então poder fazer outras escolhas para mais, sei lá quantos setênios, né?
Primeiro eu quero agradecer ao Samuel por essa oportunidade, mais uma vez, de estar falando para o programa e que o que me dá muita honra, muito prazer, né? Gostaria de falar para as pessoas que nós estamos num momento absolutamente especial de ousarmos alguma coisa que realmente vale a pena na vida. Urano veio falar isso na Revolução Francesa há 200 e tantos anos atrás, e é o que nós precisamos fazer agora. Realmente ousar ser aquilo que a gente quer ser, né? Então, fico muito feliz de dar essa entrevista e divulgando o meu site, sergiofrug.com.br. Lá tem todos os meus contatos, página do Face, tudo está lá. E eu espero que vocês visitem e também deixem alguns recados lá para a gente poder estar sempre evoluindo a coisa. Muito obrigado.